Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. A gente vai ler hoje do versículo 28 ao versículo 34. Hoje o texto que a gente vai falar, ele tem um tema que eu particularmente, se pudesse escolher, não escolheria para falar, né? Que é sobre possessão demoníaca. Olha só que tema bacana. E não é um tema confortável, pelo menos para mim, mas glória a Deus pela pregação expositiva que faz a gente passar por textos que nos tiram da nossa zona de conforto, né? Então, glória a Deus por isso. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso à luz desse texto. E na semana passada, né, a gente falando sobre a tempestade ali, eu comecei perguntando quem já tinha passado um perrengue, contei uma experiência minha de dificuldade. Hoje eu não vou perguntar, tá, se você já foi possuído, nem vou contar nenhuma experiência minha. Acho que eu nunca fui, pelo menos eu não me lembro. Mas quando a gente fala em possessão demoníaca, a gente fala sobre demônios, enfim, é normal que muitas coisas venham à cabeça. A cultura pop, né, enfim, a cultura em geral, tem diversas representações disso, tem diversas formas já de representar isso, de mostrar isso de algumas formas. E recentemente eu e a Maná, a gente assistiu uma série na Netflix, que é a série do Sandman, né, uma série baseada numa história em quadrinhos, né, da DC, e dentro da série tem representações de inferno, de demônio, enfim, de possessão também. E é bem normal, né? Como eu disse, a gente acaba vendo isso em todos os lugares. Talvez você já tenha visto um outro filme que fala muito sobre isso, também baseado numa história da DC, um personagem da DC, que é o filme do John Constantine, né? Constantine lá, o Keanu Reeves interpreta ele também. Talvez você tenha visto todos os filmes mais clássicos, né? Eu não sou nem um pouco fã de filme de terror, não gosto do gênero, mas talvez se você gosta, você já viu, por exemplo, o clássico talvez de possessão, que é O Exorcista, né? O Noan já até completou ali. Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto, mas são coisas que mostram pra gente, de certa forma, o que é isso. Exageradas ou não, né? Enfim, a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas às vezes algumas são mais sutis, né? Algumas possessões ou relatos assim de cultura que a gente tem não são tão ruins ou tão assustadoras. Às vezes são até bem úteis. Se você quisesse, por exemplo, se tornar um Hokage, ter um demônio de uma raposa de 9 caudas dentro de você, seria bem útil, como é o caso do Naruto, talvez para quem já acompanha aí. Então, possessão demoníaca é algo que, mesmo que a gente não procure esse assunto, a gente está sempre tendo contato uma hora com a outra na cultura. A gente vai ver sobre isso, e não só na cultura popular, mas também no nosso próprio ambiente cristão ou no próprio ambiente religioso. Tem diversas religiões que tratam isso de formas diferentes. Programas de televisão, né, por que não dizer religiosos, até entre aspas aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, que mostram, né, pessoas possuídas ou em tese possuídas e que são abordadas ali quando manifestam algo sobre possessão também. Então a gente tem diversos exemplos disso. E eu acredito que a pergunta que fica para a gente, né, a reflexão que fica em meio a toda essa informação, todos esses tipos e coisas diferentes é: o que é real? O que é verdade? Né, de tudo isso que acontece, o que de fato é verdade ou não dentro quando a gente fala de possessão demoníaca? Será que é daquele jeito mesmo? Será que não? Isso é tudo combinado? E hoje a gente vai comentar um pouquinho disso à luz desse texto. Então, caminhando para o texto aqui, queria ler com vocês Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34, que diz assim: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava passando tão longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para a manada de porcos, e eis que toda a manada se precipitou do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados.
Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, te louvamos, ó Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que nos esclarece acerca das tuas Escrituras, que aplica, Senhor, as verdades em nossos corações, e nós confiamos em ti, ó Deus, que mais uma vez, pela tua misericórdia, nesta manhã o Senhor nos esclarecerá acerca das tuas verdades. Que o Senhor me use, Senhor, como porta-voz aqui da sua palavra, como alguém que possa esclarecer, ó Deus, a tua igreja e para mim mesmo, para que sejamos edificados pela tua santa palavra, Senhor, por ti mesmo, que é o nosso alimento, a nossa verdade, ó Deus. Te louvamos pela tua palavra, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua casa, expondo e ouvindo as tuas escrituras. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Bom, então o texto, começa fazendo uma conexão com um relato anterior. Ele diz, tendo ele chegado à outra margem, ou quando ele chegou do outro lado, na região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, o cenário anterior que a gente viu na semana passada era onde Jesus e seus discípulos estavam numa margem do lago, do Mar da Galileia, e decidem passar para outra margem. A gente comentou na semana passada que aquilo que poderia ser uma travessia tranquila, na verdade se transforma em uma grande caos, uma grande tempestade, assola o barco ali, e aqueles que estavam no barco, e aí eles conseguem fazer essa travessia com meio, aquilo que antes era muito tumultuado e confuso, mas pelo poder de Jesus sobre as ondas, sobre o vento, aquilo que era confuso passa a ser tranquilo, eles conseguem então fazer essa travessia. A gente comentou sobre isso na semana passada. Então, os discípulos de Jesus chegam agora aqui do outro lado. Então, eles saem de lá, passam pelo mar e chegam agora do outro lado. E quando a gente vê isso aqui, pelo relato de Mateus, assim que eles chegam, 2 endemoniados que viviam ali entre os sepulcros, viviam ali nas sepulturas, chegam a Jesus, já aborda Jesus ali. E para a gente entender um pouquinho mais aqui desse ocorrido, desse relato, a gente vai usar também como base um relato paralelo, que é o relato de Marcos. Então, a gente vai caminhar pelo texto de Mateus, mas fazendo algumas consultas no relato de Marcos, e Lucas também faz esse relato, é um ocorrido narrado nos 3 evangelhos sinóticos ali, mas a gente vai ficar caminhando um pouquinho aqui entre Mateus e Marcos. E lá em Marcos a gente lê no capítulo 5, então para a gente entender um pouco dessa chegada, do que acontece nesse início, quando eles chegam do outro lado e os endemoniados, o endemoniado aborda ele, a gente vai ler Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. E noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então se percebe que o relato de Marcos ele dá mais informações para a gente acerca desse mesmo episódio. Talvez você possa estar se perguntando sobre uma aparente confusão, talvez, pelo texto que a gente lê em Mateus, a gente vê que eram 2 endemoniados. E quando a gente lê o relato de Marcos, ele diz que era somente um endemoniado. E o que a gente faz com isso? Como que a gente faz a conciliação dessas duas coisas? E a resposta é bem simples. Aqui, mais uma vez, não é um exemplo de erro na Escritura. Se você não sabe ainda, mas a Escritura ela é inerrante. Não existe erro na palavra de Deus. O que a gente tem aqui são 2 perspectivas sendo relatadas de formas diferentes. Marcos e Lucas, quando vão tratar isso aqui, eles relatam como um endemoniado, porque dentre os 2 que havia, provavelmente um deles era o pior. Um deles era o mais proeminente, era o que mais era visto, ou o pior deles, o mais violento, e por isso que eles relatam como um só. Enquanto Mateus era um cobrador de impostos, era um publicano.
Alguém que a sua realidade diária era lidar com números e ser preciso com eles. Então, Mateus, a gente vai ver que ele, no geral, faz um relato mais resumido, ele vai ocultar outras coisas, mas alguns pontos, como, por exemplo, a quantidade de endemoniados, ele procura ser mais preciso. Então, dos 2 endemoniados que haviam, provavelmente um deles era pior, que é o relatado por Marcos e Lucas, e Mateus aqui fala como sendo 2 endemoniados, para ser mais preciso no que diz respeito a essa questão dos números. Então, não há nenhuma contradição, não há nenhum erro aqui no texto, são apenas perspectivas diferentes, com até objetivos diferentes de serem relatados aqui. E outra pergunta também que pode parecer, talvez uma possível confusão, é se para onde eles estavam indo, né? No relato de Mateus, ele diz que chegaram à outra margem, na terra dos Gadarenos, e em Marcos e Lucas eles dizem na terra dos Gerazenos. Aqui há um pouco mais de discussão entre os comentaristas. Alguns dizem que Gadara era uma região que ficava a 10 quilômetros do Mar da Galileia, Gerasa era uma outra região que ficava a uns 50 quilômetros. Alguns dizem que poderia ter uma outra região mais próxima de Gadara com o mesmo nome dessa cidade de Gerasa, mas aqui também é uma perspectiva diferente, são relatos diferentes, mas o que importa é a gente vai ver aqui o que é central no texto. Né? Isso aqui são informações que ajudam a gente a compreender o texto, enriquecem para a gente a compreensão como um todo, mas a gente vai ver que o que é importante aqui está bem claro, está bem explícito, é isso que a gente vai comentar aqui hoje. Então, os textos dizem que aqueles endemoniados, né, viviam nos sepulcros e nas sepulturas. Eles estavam em um nível tão grande já de possessão, né, ou de depreciação por conta dos demônios, que eles já não conseguiam mais viver em sociedade. Eles precisavam viver alienados da sociedade, precisavam viver alienados da comunidade ali por oferecerem riscos até para a comunidade. Né? O relato de Mateus acrescenta de que eles eram tão furiosos, tão violentos, que ninguém podia passar por ali. Né? Se a pessoa passasse por ali, estava arriscado ela sofrer alguma coisa pela tamanha violência que eles tinham. E aí Marcos e Lucas já acrescentam que eles não eram só violentos, mas eles tinham forças até quase que sobrenaturais. A gente vê que, pelo texto de Marcos, muitas vezes tentaram acorrentá-los, né, prender com correntes as mãos e os pés, e ainda assim eles se soltavam, ainda assim eles se desprendiam, eles voltavam a ficar livres ali, né, eles mesmos arrebentavam e não tinha ninguém forte o suficiente que pudesse contê-los. Né? Então, apesar dessas tentativas, apesar de tudo isso, eles conseguiam se soltar, conseguiam ficar ali, e era um risco, né, para eles mesmos e para a própria região, para aquelas pessoas que passavam por ali, já que ninguém conseguia pará-los. Né? E além disso, o texto diz que eles se cortavam, né, eles se mutilavam, eles se infringiam cortes ali, né, se machucavam com pedras ali, justamente para a gente ver, isso mostra para a gente a tamanha degradação ou nível em que aquela possessão chegou nesses homens, né? Ao que ponto que é a situação em que Jesus está encontrando aqui quando ele chega do outro lado. Então, ele chega do outro lado e aí ele encontra essa situação. Um caminho que quase ninguém passava porque era perigoso, 2 homens endemoniados, todos machucados, nus, que viviam nos sepulcros, viviam isolados da comunidade, e aí esses 2 homens, né, esses endemoniados, vão ter um encontro com Jesus, e é isso que a gente vai comentar um pouco aqui no texto. Mas aqui eu queria destacar uma primeira verdade. Né? A gente comentou aqui no início que, entre tantas informações que a gente tem sobre esse assunto, a gente precisa destacar aquilo que é verdade ou talvez aquilo que não seja. E aqui é uma verdade. A Bíblia está deixando muito claro aqui para a gente que possessão demoníaca é algo real. Demônios existem e possessões demoníacas existem. Tá? Isso é uma realidade, é o que a gente está vendo aqui no texto. O texto é bem claro de dizer que alguém pode ser possuído, e o que vemos aqui é que é uma possessão bem grave, né, pelo que está sendo relatado. Eu concordo com você que, como eu disse no início, a cultura, né, as coisas que a gente vê por aí, acabam distorcendo um pouco essas verdades. Eu acho um pouco difícil, né, talvez até improvável, para não dizer impossível, que uma possessão possa, por exemplo, fazer a pessoa flutuar, né, ou virar a cabeça em 360 graus. Aí eu acho que é exagero do cinema, né, exagero das coisas ali, mas possessões demoníacas existem. Pessoas são possuídas por demônios, isso é uma realidade, e o texto está mostrando
isso aqui para a gente. E nesses casos, pelo que está no texto, a gente vê que pode sim acontecer que a pessoa demonstre uma força maior do que ela poderia ter, né, ou incoerente com a estrutura física dela. A gente sabe que pelo texto isso é o que está aqui, a gente pode entender que isso então é uma realidade. Isso aconteceu no tempo bíblico. Se isso acontece hoje ainda desse jeito, isso é uma outra questão, mas a gente pode entender que a partir daqui demônios são reais, existem sim espíritos imundos, espíritos malignos e que, de certa forma, eles podem possuir pessoas. Essa é a primeira verdade que a gente precisa ter quando a gente olha aqui para esse texto. Então, continuando, no versículo 29, né, o texto diz: então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Né? Então, Mateus, mais uma vez, ele vai resumir esse encontro, ocultando, né, deixando de fora algumas informações que o texto de Marcos vai nos ajudar a ter uma compreensão um pouquinho melhor. Então, vamos dar uma olhada em Marcos, capítulo 5, do versículo 6 ao 10, para a gente ter um pouco mais de informação acerca desse diálogo que houve aqui entre Jesus e esses endemoniados. Marcos, capítulo 5, versículo 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então, Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Então, a gente vê aqui que quando Jesus chega, Jesus encontra esses homens endemoniados e há uma percepção aqui, né? Jesus, pelo que ele fala, eles começam a dialogar com Jesus ali e a interagir com Jesus a partir de uma provocação de Jesus. Jesus então fala: sai deste homem, espírito imundo, e aí começa essa provocação, que é o que Mateus já fala, né? O que você quer comigo? Por que você está fazendo isso? Então, a partir desse encontro, eles chegam e aqui a gente já precisa analisar como que é esse encontro. O texto de Marcos diz que ao verem Jesus, ao terem esse contato com Jesus, eles chegam diante de Jesus, correm e se prostram diante dele, né? E se prostram diante de Jesus e o chamam de Jesus, Filho de Deus, né? Isso aqui é uma outra verdade. Demônios existem, demônios possuem pessoas, mas demônios também reconhecem Jesus como o Senhor, reconhecem a divindade. Aqui, quando ele fala Jesus, Filho de Deus, ele está chamando Jesus pelo seu nome humano, pelo seu aspecto da encarnação, né, da sua identidade humana, mas ele também diz Jesus, o Filho de Deus. Os próprios demônios reconhecem, muito antes até do que muitos judeus, né, para quem Jesus pregava ali, de que aquele era o Cristo, era o Filho de Deus, e até os demônios confessam isso. Os demônios confessam que aquele homem era Jesus, o Filho de Deus, apontando tanto para a humanidade quanto para a divindade de Jesus. Então, mesmo que um ser humano seja mais suscetível, seja mais vulnerável à possessão, ou algumas coisas nesse sentido, por conta própria, com Jesus a coisa é diferente. Quando Jesus está dentro da situação, a gente não tem um demônio fazendo o que ele quer, enfim, destruindo a vida de uma pessoa. Mas quando Jesus está na vida da pessoa, aí não tem lugar para demônio, e essa é uma outra verdade. Então, os demônios reconhecem Jesus como o Salvador. Então, se você ficou talvez um pouco receoso, caramba, é real, pode ser possuído, se você tem Jesus, você pode ficar tranquilo, que para quem tem Jesus, se o Espírito Santo habita em você, não tem espaço para mais nada. Então fique tranquilo, fique em paz, confiando no Senhor. Mas o texto diz para a gente que aqueles homens veem Jesus e reconhecem Jesus como o Filho de Deus, como Cristo, como o próprio Messias. Então, com Jesus a coisa é diferente, ele tem autoridade, não só sobre as forças da natureza, não só sobre as doenças, como a gente já viu, mas também sobre principados, sobre potestades, mas também sobre os demônios. Então, os demônios reconhecem Jesus como sendo Filho de Deus, reconhecem Jesus como sendo o Cristo, o próprio Deus encarnado. E uma segunda verdade que vem também dessa fala dos demônios é que os demônios também reconhecem que eles estão ali, estão com uma certa liberdade, mas isso não vai ser para sempre. Eles reconhecem que um dia o momento deles vai chegar e o apelo deles é que, peraí, Jesus, o Senhor veio cedo demais. A gente sabe que a gente vai ser condenado, mas não é agora. Por que você está vindo aqui me atormentar antes do tempo?
Então, uma outra verdade que esse texto revela é essa condenação inevitável que os demônios vão ter. Os demônios se desesperam em contato com Jesus e questionam: o que queres? Por que o Senhor veio aqui nos atormentar antes do tempo? Nós ainda podemos agir de alguma forma, nós ainda podemos ter alguma liberdade aqui, então não vem estragar aqui a nossa brincadeira, né, a nossa liberdade aqui. Então, o que a gente entende é que os demônios estão se referindo ao dia do juízo, ao dia em que Deus, de fato, né, Jesus condenará os demônios à condenação eterna, eles ficarão presos eternamente, né, então, por toda a eternidade, eles estão se referindo a esse momento. Mas esse momento, de fato, ainda não era chegado, ainda não aconteceria ali. Eles falam: por que o Senhor está vindo aqui? O que o Senhor quer com a gente? Por que o Senhor quer nos condenar antes do tempo? E a gente vai ver que a argumentação é essa, e aí o texto caminha com base a consequência do texto é com base nesse tipo de argumentação. Então, a reação dos demônios é: me deixa aqui mais um pouco, ainda não chegou o tempo de eu ser condenado eternamente. É a mesma sensação que eu sei que você vai lembrar quando você era criança, você estava naquela festa de aniversário, correndo, brincando, né, se divertindo, mó legal, e de repente você olha assim, está seu pai ou sua mãe lá fazendo assim, ó: vamos embora, sabe? Quando está tudo tão divertido, você tem aquela sensação: não, deixa eu ficar só mais um pouquinho, brincar só é o último pique-pega aqui, a gente já vai embora depois. É um pouco dessa sensação. Os demônios se sentiram assim, sabendo que aquele que tinha autoridade sobre ele estava falando: ó, acabou a brincadeira. Agora, ó, o que vocês estavam fazendo vai acabar, vocês precisam sair daqui, vocês precisam ir embora, e é isso que causa esse desespero nos demônios aqui. Então, o que a gente tem é os demônios que reconhecem Jesus como Salvador, como o Cristo, né, melhor dizendo, reconhecem Jesus como o Filho de Deus e reconhecem que ele tem autoridade para condená-los eternamente e começam ali a implorar, a insistir para que ele ainda não fizesse isso, porque ainda não era chegado o tempo. No versículo 9 e 10 lá de Marcos, né, o texto continua dizendo, né, então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Eles respondem: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Então o texto continua dizendo que Jesus, a partir dessa provocação, a partir dessa resposta dos demônios ali, Jesus pergunta: então qual é o seu nome? E aí os demônios respondem: nós somos Legião, né? Legião, porque nós somos muito. Legião era uma organização dentro do exército romano que tinha aí mais de 6.000 homens, né? Então, quando ele trata aqui que nós somos legião porque nós somos muito, faz essa referência a esse conceito comum na época de que uma legião era realmente um número grande de indivíduos. Aqui não quer dizer necessariamente que haviam mais de 6.000 demônios possuindo aqueles homens, tá? Mas que eram de fato um grande número. A partir dali não era apenas um que estava possuindo aqueles homens. E aí aqui a gente tem um outro ponto que a gente precisa comentar também. Entre esses mitos, entre essas verdades que a gente vê, ou essas distorções que a gente vê por aí, existem alguns ambientes, né, principalmente denominacionais, até que pegam talvez esse exemplo aqui e somente esse exemplo e tratam isso como um mandamento, tratam isso como uma doutrina ou como um padrão de conduta quando a gente fala de expulsão, né, de expulsão de demônios. Então, isso é muito mal interpretado hoje em dia. Essa aqui a gente vê que alguns usam esse episódio para poder não só perguntar o nome, mas fazer uma entrevista completa, né? A gente vê lá perguntando o nome, de onde veio, qual a função, quem é o chefe, enfim, por aí vai. E parece até uma entrevista de emprego, né? Parece que você está perguntando ali, você está entrevistando a pessoa: me diz quanto tempo de experiência você tem em possuir pessoas, né? Quais são suas, como é que você se vê daqui a 5 anos, ou sabe usar o pacote Office, enfim, sei lá, falta pouco para chegar nisso, porque se a gente olha e compara isso com o texto, a gente não vê nada disso. A gente vê Jesus fazendo uma única pergunta: qual o seu nome? E aí talvez você pode estar pensando: tudo bem, então a gente, na hora de expulsar demônios, a gente pode perguntar o nome porque Jesus está perguntando, e na verdade não. Essa aqui é a única vez em todo o texto de Jesus e dos apóstolos em que Jesus ou algum deles pergunta na hora da expulsão sobre qual é o nome, né, desse demônio, né, qual é o nome daquele que estava possuindo ali. E por que Jesus pergunta isso aqui? Simplesmente
Porque há duas opiniões possíveis aqui. Uma é que Jesus queria mostrar para aqueles que estavam ali qual era a gravidade daquela possessão, né? Mostrar que de fato não era só um demônio, eram muitos ali. Mas, na verdade, é essa a opinião, né? Que Jesus pergunta isso só com esse objetivo, de mostrar que aquela possessão ali era uma possessão muito grave, né? Que tinha de fato muitos ali. Eles respondem, muitos, somos legião, somos muitos, como quem dizendo, ó, tem um monte de gente aqui, de quem que o senhor quer saber o nome? Né? Então nós somos muitos, você está me perguntando qual o nome, e aí Jesus não continua a entrevista, Jesus não continua perguntando nada, Jesus continua, a partir dali o texto continua dali. Então, a partir disso a gente pode entender que esse texto é uma exceção. A gente não pode usar esse princípio, esse texto como uma regra. Ele é uma exceção. Todo episódio de possessão e que Jesus ou os apóstolos iriam expulsar os demônios ali, exorcizar aquela pessoa, era bem direto. Sai em nome de Jesus, sai agora dele, espírito imundo e ponto. O que a gente tem que entender é que a expulsão, ela não depende de quem está possuindo, de quem está sendo possuído e nem de quem está expulsando. Ela depende única e exclusivamente no poder do nome de Cristo, que é o nome pelo qual nós expulsamos demônios. Você quer saber como expulsar demônio? Confia no nome de Jesus e fala, sai dele em nome de Jesus. E ponto. Isso é o que precisa ser feito, é isso que precisa acontecer. Jesus é um nome sobre todo nome em que os demônios reconhecem a sua divindade e não podem contra ele. Então, é a partir da expulsão, no nome de Jesus, é que de fato acontece. O que a gente vê aqui é uma exceção. Jesus pergunta ali, provavelmente para mostrar a gravidade daquela possessão, e eles respondem, somos legião, somos muitos, como quem dizendo, ó, somos vários aqui realmente, você tem que ser mais específico para saber o nome de quem você quer. Então, Jesus é um nome que está sobre todo nome, sobre toda a terra, e é nesse nome que os demônios se prostram também diante da sua autoridade. Né? O texto continua em Mateus, lá no versículo 30, dizendo, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse, vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Então, esse lado do Mar da Galileia, onde eles chegam, né, essa travessia que eles vão, era uma região majoritariamente gentia. Né? Poderiam existir alguns judeus ali vivendo, mas era uma região normalmente gentia. E isso é reforçado pelo fato de existirem uma manada de porcos aqui. O porco, na cultura hebraica, na cultura dos judeus, era um animal imundo. Então você raramente, provavelmente você não iria ver naquela época um judeu tendo uma criação de porcos, né? Tendo uma manada de porcos ali. Normalmente elas existiam em contextos gentílicos. Então o fato de terem porcos ali reforça que aquela era uma região gentílica, enfim, que não haviam tantos judeus ali, ou pelo menos era majoritariamente gentílica. Aí os demônios olham para essa situação, veem que eles não têm chance contra Jesus, Jesus já está mandando eles saírem, e eles falam, ó, Jesus, se você está mandando a gente sair daqui, se você está nos expulsando aqui, e ainda não é o tempo da condenação eterna, pelo menos nos deixa a gente possuir outros corpos. Deixa então que a gente entre naquela manada de porcos ali e entre neles. Eu vou liberar esses caras aqui para você, mas deixa pelo menos a gente ir para os porcos. E Jesus assim o faz. Jesus então permite que esses demônios saiam daqueles homens e entram na manada de porcos. Ali o texto de Marcos diz que eram aproximadamente 2.000 porcos, então você vê que não era meia dúzia ali num chiqueiro, mas era realmente uma criação grande de porcos que estava ali. Então Jesus permite que os demônios saiam daqueles homens e possuam aqueles porcos ali. E aqui também existe um ponto que alguns levantam sobre essa escolha de Jesus. Né? Alguns questionam por que Jesus agiu de forma antiética. Quem era Jesus para deixar que uma propriedade alheia fosse destruída por demônios? Né? Alguns argumentam que quem era Jesus para permitir que os demônios entrassem nos porcos e que eles fossem destruídos? Os porcos não era ali quem
coitado das pessoas que eram dono daqueles porcos, enfim, não tinha nada a ver com a história. Então, alguns levantam esse ponto, e uma resposta um tanto comum para isso é que dizem que aqueles porcos eram de alguns judeus que moravam naquela região, e por ser algo proibido pela cultura judaica, Jesus aproveita a oportunidade ali, deixa aqueles demônios entrarem naqueles porcos, que eles se matassem, aí os judeus também, já se estava errado, já não era para ter porco, então você já fica sem porco e está tudo resolvido. É uma opinião que eu acho pouco provável, tá? Como eu disse, era muito difícil que um judeu tivesse uma criação de porcos naquele dia, né, naquela época, mas a gente vê como alguns apontando para essa possibilidade, mas eu acredito que aqueles porcos eram majoritariamente realmente dos gentios, né? E a grande questão aqui não é se Jesus está... Obrigado. A grande questão aqui não é se Jesus está sendo ético ou não em deixar que aqueles porcos morram. A grande questão é que Jesus apenas permitiu que os demônios entrassem naqueles porcos. Quem destruiu os demônios, quem destruiu os porcos, quem destruiu os porcos, quem matou os porcos foram os demônios. Os demônios é que saem e vão para os porcos e aí lançam eles no abismo e matam os porcos. E aí o que a gente tem aqui é um debate que não é de hoje, é de muito tempo, que é o grande problema do mal. Se Jesus é tão bom, se Jesus é tão poderoso, por que ele permite que uma manada de porcos, que alguém que tem uma manada de porcos perca essa manada e não tinha nem nada a ver com a história? Por que ele permite, se Deus é tão bom, tão poderoso, por que ele permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, entre aspas? Esse é o grande problema do mal que tem sido discutido há muito tempo. E a resposta para isso, ela é bem simples, na verdade. Nenhum dos atributos de Deus se sobrepõe a outro atributo dele. Jesus é 100% poderoso? Completamente. Não existe mais ninguém mais poderoso do que Deus, ou do que Jesus, né, o Deus encarnado aqui. Por outro lado, Deus também é 100% justo. É justo que Deus permita que certas coisas aconteçam. Deus não criou o mal, mas Deus permite que o mal aconteça pelos seus propósitos, pela a sua soberania, pelos seus planos. Então, se Deus tem poder para acabar com tudo isso, sim, e Ele vai acabar com tudo isso. A questão é que enquanto esse tempo não chega, enquanto Ele não condena os demônios eternamente, enquanto Ele não restaura a criação e tira o mal do mundo de uma vez por todas, Ele permite que essas coisas aconteçam porque Ele é justo. É justo em fazer com que nós passemos aquilo que é responsabilidade nossa. O mal que existe no mundo, a fome, a miséria, as doenças, tudo isso é consequência da nossa rebeldia contra Deus. Nós, em Adão, escolhemos nos rebelar contra Deus, desobedecemos a sua lei e sofremos as consequências até hoje. Deus é poderoso para acabar com o mal, sim, e Ele vai. Um dia, com certeza, Ele vai, quando Ele, de fato, restaurar todas as coisas e tudo se tornará perfeito como era anteriormente. Então, a questão aqui não é Jesus sendo antiético ou tendo uma atitude injusta aqui. Jesus permite, assim como Deus permite que coisas ruins aconteçam no nosso dia de hoje, Jesus permite que aqueles demônios saiam daqueles homens e possuam aquela manada de porcos e aí eles morram, né? Esses porcos morram e se percam ali. Jesus aqui ele não está preocupado com os porcos, mas Jesus está preocupado com os homens que estão sendo libertos daqueles demônios. Jesus aqui, na comparação, o que são 2.000 porcos em comparação a 2 vidas que estão sendo salvas, 2 vidas que estão sendo libertas? E a gente vê pelo restante aqui do texto, para a gente começar a encerrar, de que nem todo mundo entendeu isso, né? Nem todo mundo talvez não entenda essa importância ou saiba diferenciar essas coisas. O versículo 23 lá de Mateus diz: os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Lá em Marcos, a gente tem mais algumas informações que ajudam a gente a compreender um pouquinho mais. Versículo 14 ao 17. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, agora assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo.
Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Então, aqueles que cuidavam dos porcos, que eram os responsáveis ali por aqueles animais, eles veem o que acontece, saem dali e vão para a cidade e começam a contar tudo o que aconteceu. Fala, chegou um cara aqui, os endemoniados começam a interagir com ele, ele diz que eles podem possuir os porcos, e eles saem e os porcos morrem. Então, ele começa a contar tudo isso para as pessoas da cidade. Chegando, as pessoas da cidade vão, então, à região para ver o que estava acontecendo, entender aquilo que eles estavam falando. E eles chegam lá e eles veem duas situações, né? Os porcos, propriamente ditos, né, mortos ali já no penhasco, enfim, ou pelo menos não presentes ali. E vem aquele endemoniado, aqueles endemoniados que atormentava tanto que eles não podiam nem passar perto, porque eles eram tão violentos que se destruíam, né, afligiam violência às pessoas que passavam por ali. Eles veem agora esse mesmo cenário, só completamente diferente. O texto nos diz que ele estava assentado ali, né, próximo de Jesus, vestido, então já não estava mais nu, em perfeito juízo. Eles olham e veem um cenário em que houve uma transformação completa. Parecem pessoas diferentes. Cadê aqueles caras que estavam aqui? Será que são essas pessoas? Então eles chegam e veem essa situação, não veem mais os porcos, veem as pessoas transformadas ali, não entendem o que está acontecendo, e o texto diz que eles ficaram com medo. Eles olham para essa situação e temem, né? Eles veem essa situação e não entendem o que está acontecendo e ficam com medo ali. Então, antes o povo tinha medo daqueles homens, né? Antes o povo tinha medo do que aqueles homens podiam fazer, não passavam por ali, enfim, evitavam aquele local, e agora eles veem os homens restaurados, mas continuam com medo. E talvez uma coisa que possa ter passado pela cabeça deles, e que não seria a única vez que isso acontecesse, é o seguinte raciocínio: espera aí, se aqueles homens que eram tão violentos não estão mais assim, e eles eram possuídos por demônios, será que tem um demônio maior agora que chegou e teve autoridade sobre eles? Será que Jesus opera por meio dos demônios? E esse era um raciocínio que aconteceu diversas vezes com Jesus. Jesus, quando tratava de expulsão demoníaca, ele diversas vezes foi acusado de estar endemoniado, né? Em Mateus 12, se eu não me engano, quando ele recebe a visita de um endemoniado que era cego e surdo, e aí ele, a partir do versículo 22 ali, ele, né, cura esse endemoniado, ele expulsa o demônio, ele é curado ali, e aí as pessoas ficam admiradas com o que Jesus está fazendo, e os fariseus olham aquilo e falam: não, tem alguma coisa estranha aí, ó. Ele faz isso, mas é por poder de Belzebu, maioral dos demônios. Ele é o demônio maioral, por isso que ele tem autoridade sobre os outros demônios, né? E aí Jesus responde: vocês estão falando bobagem. Como que eu vou ser um demônio que está expulsando outros demônios? Um reino subsiste se estiver dividido, né? Se Satanás estiver expulsando Satanás, tem alguma coisa errada. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Então, talvez essas pessoas estivessem pensando nisso. Talvez elas pensassem que Jesus ali era um outro endemoniado maior que aqueles outros ali que tinha poder para expulsar, né, ou controlar a situação. Ou talvez elas não tivessem nem aí para a vida daqueles caras. Talvez elas não estivessem preocupadas na expulsão daqueles demônios ou o que tinha realmente acontecido, e elas estavam, cadê os porcos que estavam aqui? Cadê as coisas que estavam aqui? Eu sei que uma pessoa aí, ou duas pessoas foram curadas, mas cadê as minhas coisas? Cadê aquilo que é material? Eu estou com medo de perder mais coisas. Esse cara acabou de chegar e já está dando prejuízo para a gente. Então, talvez essa também seja uma resposta possível, né? Por que essas pessoas tiveram medo? Talvez elas não tivessem entendido como Jesus entendeu e como Jesus fez. Deus deu mais valor àqueles homens e não deu valor àquelas coisas que eram aqueles porcos, mas talvez essas pessoas elas davam mais valor às coisas do que às próprias pessoas. E por isso até é reforçado, porque o texto termina dizendo que a partir dali eles pediram para que Jesus saísse dali. Falaram: cara, pode voltar, aqui, não fica aqui não, porque a gente está com medo, não sei o que vai acontecer com você aqui. E pede para Jesus para sair dali. Para a gente encerrar, o texto de Mateus termina, né, então, dizendo que toda a cidade saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo que rogaram, pediu que se retirasse da terra deles. Mas Marcos dá uma outra informação no finalzinho, que também é muito legal, e dá para a gente tirar uma lição disso. Versículo 18 a 20 de Marcos diz lá: quando Jesus estava então entrando no barco para sair dali, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele.
Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Isso aqui é legal, porque um comportamento comum, talvez você tenha passado por isso, talvez não, é que quando alguém se converte, alguém tem um encontro de fato com Jesus, é normal e é justo que essa pessoa, pela transformação que aconteça na vida dela, ela queira entregar tudo que ela tem, todas as suas forças, o seu tempo, energia para Cristo e servir na igreja, e ela começa a frequentar a igreja, quer estar mais envolvida, e glória a Deus por isso. Isso é muito legal, isso faz parte da caminhada cristã. Só que às vezes a gente caminha para um exagero, para um extremo dessa situação, que a gente se envolve tanto com a igreja, se envolve tanto ali com o ambiente de igreja ali, que a gente esquece da nossa casa, a gente esquece da nossa família, a gente esquece de pessoas que convivem com a gente. Eu falo isso por experiência própria. Durante muito tempo, eu fiquei tão envolvido com tanta responsabilidade na igreja, tanta coisa, enfim, me envolvendo ali, que quando eu, por acaso, quando dava, aparecia em algum aniversário de família, ou ia em alguma reunião de família, as pessoas estranhavam. Falavam: Giovanni, você por aqui? Que milagre, pelo amor de Deus. Então, a gente caminha, a gente tem essa tendência de ser sempre extremista, né? Ou é para um lado, ou é para o outro. E o que a gente precisa ter aqui é o quê? É equilíbrio. A gente precisa entregar a nossa vida para Cristo com tudo que nós temos. Cristo, quando morreu na cruz e pagou o preço por nós, ele comprou tudo. Não foi só o meu tempo, não foi só a minha energia ou o meu dinheiro, mas foi tudo. Ele me comprou por completo. Nós somos completamente de Cristo e devemos se entregar toda a nossa vida para Ele e nos dedicar completamente a servir ao seu reino e à sua igreja. Só que em se dedicar para Ele, em servir ao reino e à igreja, também está dentro disso pregar o evangelho dentro da nossa casa. Mostrar para as pessoas que mais conviveram com a gente, enquanto a gente era endemoniado, enquanto a gente não era liberto, enquanto a gente sofria nas mãos do pecado, mostrar para essas pessoas a transformação que eles fizeram. Se aqueles homens seguissem a Jesus e fossem com ele, a família talvez continuasse achando que eles estavam lá isolados, endemoniados, não saberia da transformação. Então Jesus fala: você não precisa vir comigo, você precisa ir para casa, para o meio da sua família, e vai lá, conta para eles, mostra para eles aquilo que Deus fez por você, a misericórdia que Deus teve de você, a transformação que teve na sua vida. Então, Jesus diz para aquele homem voltar para casa e ele, fala para ele pregar o evangelho ali e ser um porta-voz da transformação que Cristo fez na vida dele. Então, para a gente encerrar, possessão demoníaca é uma realidade bíblica. Demônios existem e podem possuir pessoas. Nessa possessão, a gente precisa entender que, mesmo no caso de possessão, os demônios reconhecem a autoridade do nome de Jesus e a pessoa de Jesus. Então, se você uma vez se precisar lidar com uma situação dessa, confie no nome de Cristo, confie nele e fale em nome de Jesus que as coisas serão resolvidas. Então, essas são verdades. E nós que somos cristãos, que temos a habitação do Espírito Santo, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo não compactua, que a luz não compactua com trevas. Então, se Deus está em nós, se o Espírito está em nós, não tem lugar para demônios, não tem lugar para isso. Nós, cristãos, não somos suscetíveis a esse tipo de coisa. Você pode confiar nessa palavra, pode confiar nessa verdade das Escrituras. E o que a gente precisa entender é que não é por nós, mas é pelo poder do nome de Jesus que habita em nós, aquele que nos comprou, aquele que é o dono de nós, que é o dono da nossa vida, é Ele quem tem o controle sobre a nossa vida. Nós não somos mais escravos de demônios, nem escravos dos pecados, mas agora somos escravos de Cristo. Tá? Você foi liberto para ser escravo, mas é de Cristo. Nós entregamos e devotamos a nossa vida a Ele somente. Vivemos agora para a glória de Deus, entregamos as nossas vidas para Ele. Então, eu espero que esse texto tenha nos esclarecido um pouco acerca desse tema. Como eu disse, é um tema que tem diversas representações na cultura, diversas coisas sendo expostas, mas a gente precisa se voltar para a Bíblia. O que a Bíblia diz acerca sobre isso? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e é nela que a gente encontra as verdades que a gente precisa. Que o Espírito Santo aplique, então, essas verdades nos nossos corações e que nós caminhemos com essas verdades em nome de Jesus. Amém?